desobediência, Lúcifer, com 1/3 dos anjos, foram expulsos do céu. Pela desobediência, Adão e Eva foram expulsos do jardim de Deus. E pela desobediência, homens e mulheres são expulsos dos planos eternos que Deus tem para a vida deles. Então a principal virtude que existe no céu e na terra é a obediência. A história nos mostra homens e mulheres que foram usados poderosamente nas mãos de Deus, que alcançaram as promessas e desfrutaram de um relacionamento sobrenatural com Deus. Cada um deles tinha características diferentes, tinha competências diferentes, tinham chamados diferentes um dos outros, mas eles tinham uma qualidade em comum. Eles tinham algo em comum, e esse fator comum era a obediência. Eles eram homens e mulheres obedientes a Deus. Se pudermos soletrar o que é a fé cristã é obedecer. É exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Quando você estiver diante da voz de Deus, quando vocês orarem ao Senhor teu Deus, e Ele falar ao coração de vocês, quando vocês estiverem diante da palavra de Deus, a pergunta não é: o que isso está querendo dizer? A principal pergunta que você deve fazer diante da voz de Deus é: como posso obedecer? Essa é a principal pergunta quando você se debruça sobre a palavra de Deus, quando você ouve a voz de Deus, é: como posso obedecer? E é exatamente sobre isso que eu gostaria de pregar e convidar você a abrir em 1 Samuel 15. Está aqui, né? Ó, obedecer. Como posso obedecer? 1 Samuel 15. Esse é um texto conhecido. E eu pretendo extrair verdades de Deus para os nossos corações. Podemos ler? Disse Samuel a Saul, versículo 1: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o meu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentas. Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente ao Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. E então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de ter constituído Saul rei, porque deixou de seguir-me a mim, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda aquela noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal.
Veio pois Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e que mugido de boi que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei tudo que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor como rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque não atentaste à voz do Senhor, mas lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas o destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e bois, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor seu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos no lar. Viste que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora pois te rogo, perdoa-me do meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já que ele te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e deu ao teu próximo, que é melhor do que a ti. Até aí. Amém? Que a palavra de Deus prospere na nossa vida e no nosso coração. O versículo destaque deste texto é o versículo de número 22, que diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura dos carneiros. Talvez esse é um texto muito conhecido, muito lido, mas pouco compreendido, e eu desejo trazer luz a esse ensinamento do Senhor. Bom, o primeiro versículo deste texto apresenta aquilo que sempre foi a vontade de Deus. Confere aí no capítulo 15, versículo 1. Diz que o Senhor enviou Samuel a Saul, e diz: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora olha o destaque: atenta, pois, agora as palavras do Senhor. O que Samuel estava orientando a Saul, que seria rei sobre o povo de Deus, era que o desejo de Deus sempre foi que o obedecesse, que eles obedecesse e temesse ao Senhor. Saul iniciaria um novo tempo, a era dos monarcas. Ele seria o primeiro rei de Israel, a quem governaria sobre o povo de Deus. E o Senhor está dando uma ordem e um conselho a Saul. Saul, antes de qualquer batalha, antes de qualquer conquista ou feito ao Senhor, que você venha obedecer a Ele, porque isso trará muito mais prazer ao Senhor do que as suas conquistas. Isso trará muito mais alegria ao Senhor do que qualquer coisa que você possa fazer a Ele. Se Saul obedecer ao Senhor, Samuel diz a ele: o seu reinado será vitorioso e próspero. Então, qual era a ordem
que Saul devia obedecer. A ordem está no versículo 3, confere. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentas. A ordem de Deus era para destruir totalmente esse povo chamado Amalequitas, um povo que era rebelde a Deus e um inimigo ferrenho ao povo de Deus. A ordem de Deus era literalmente para destruir, e Deus apresenta o motivo porque queria destruir esse povo. O motivo está no versículo anterior, no versículo 2, que vai dizer assim, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Era plano do Senhor Deus livrar o seu povo da escravidão do Egito. O seu povo ficou 400 anos sofrendo dura servidão, sendo castigado asperamente por um povo, e o Deus deles se lembrou deles em um momento, e levantou um libertador chamado Moisés, e por intermédio de Moisés, o grande libertador, Deus não economizou em nada. Deus fez sinais, prodígios e maravilha, Deus enviou pragas, Deus fez coisas, sinais miraculosos, atos poderosos para chamar a atenção, para que aquele povo do Egito temesse a Deus e deixasse o seu povo ir. Quando o faraó e todo o povo permite que o povo de Deus saia do Egito, daqueles 400 duras escravidão, Amaleque se coloca no caminho, tentando impedir os planos que Deus tinha para o seu povo. E por eles tentarem impedir os planos que Deus tinha para o seu povo, eles se tornaram inimigo de Deus. E chegou a hora de Deus prestar conta contra esse povo. E a hora chegou, e Deus levanta um rei chamado Saul. Falou: Saul, agora chegou a hora de você executar um plano meu. E Deus dá ordem: vai e destrói esse povo inteiramente. Inteiramente. Saul, sendo o rei ou o governo constituído por Deus, ele precisava executar essa ordem. E essa era a ordem que Deus havia dado: destruir o povo totalmente. Qual foi a desobediência de Saul? Se a ordem era destruir totalmente, qual foi a desobediência de Saul? Aparentemente, quando nós lemos o texto, Saul tem uma boa intenção. Por quê? Ele poupou Agag, que era o rei. Ele poupou o melhor dos carneiros, das ovelhas. Ele poupou, na verdade, as melhores coisas daquele povo amalequita, com a intenção, e ele diz ou seja, qual que era a condição, qual que era o objetivo? O objetivo era usufruir daquilo? Não. O objetivo era oferecer ao Senhor em sacrifício e holocausto. Então, o que passou na cabeça de Saul e o seu povo? Seria mais ou menos assim: eles viram joias, ouro, pratas e pedras preciosas, falaram: não vamos destruir isso, não, vamos fazer disso um culto ao Senhor. Se a gente derreter, fazer coisas na obra do Senhor com isso, Deus vai receber. Eles viram gados vistosos, ovelhas, e falaram: não vamos matá-las, vamos levar e sacrificar ao Senhor. Eles viram roupas de linhos finos, porque antigamente a roupa era algo muito valioso. Falou: não vamos destruir, vamos levar e utilizar isso em sacrifício ao nosso Deus. Isso não foi de modo algum a primeira impressão algo mal, algo errado. Ele queria usar todo aquele dinheiro, tudo aquilo, para glorificar a Deus. Porém, se nós olharmos, qual foi a ordem de Deus? Que ele não queria nada daquilo. Mas Saul e o povo decidiu abrir exceções. Falou: não, podemos levar algumas coisas aqui que certamente Deus vai querer. Coisas que aparentemente não eram más, não tinha nenhum mal. Porém, se você notar, as principais coisas que te afastam da comunhão com Deus, as principais coisas que impedem você viver os planos de Deus, não são as grandes pedras, são os pequenos pedregulhos que nós abrimos exceções na nossa vida. E Saul abriu uma exceção, e essa exceção foi um grande problema para ele. Sabe por quê? Porque uma meia obediência é uma desobediência inteira para Deus. Não existe mais ou menos obediente, ou obedece ou não obedece. Uma meia obediência para Deus é uma desobediência
Então essa foi a desobediência de Saul. Qual era a intenção de Saul com todos esses bens, com toda essa fortuna, com todas essas riquezas? Era em oferecer ao Senhor sacrifício e holocausto. Então vamos definir isso com uma palavra: era adoração. Adorar a Deus com isso. Porém, o primeiro fator na adoração a Deus é obedecer. Quando nós quebramos a obediência, não importa o que nós façamos, tudo perde-se o valor. Não há valor nenhum sem a obediência. O fator, o teor e aquilo que valida o que nós fazemos diante do Senhor é a obediência. Sabe por quê? Porque Deus não aceita um culto associado à desobediência. O Senhor sempre fez questão de dizer isso. Tanto que o Senhor Jesus diz: eu não procuro adoração, eu procuro adoradores. Porque adoradores, o fator determinante na vida deles é a obediência. Se eu quisesse adoração, eu não contaria com vocês, porque a adoração eu tenho a mais excelente no céu. Eu procuro homens, mulheres que me obedeçam inteiramente. Então essa foi a desobediência, mas ela veio mascarada de adoração. O que valida seu culto, seu trabalho, a sua oferta a Deus, a sua vida ao Senhor como aceito, é a sua obediência. A obediência, ela é insubstituível na nossa vida. Algumas lições práticas só aqui. Talvez eu possa dizer assim: olha, eu estou em desobediência, mas eu vou fazer algo a Deus. Se eu fizer algo a Deus, isso é o que importa. Eu vou apaziguar, vai ficar tudo legal. Deus não aceita. Agora vamos ver o que aconteceu. Quais foram os resultados? Primeiro, Saul foi rejeitado. Olha o que diz o versículo 23. Se você tiver aberto, se não tiver também não tem problema. O versículo 23 vai dizer assim: por você ter rejeitado a palavra do Senhor, Ele também rejeitou você como rei sobre o seu povo. Repete 2 vezes isso, no versículo 23 e no versículo 26, se você quiser conferir aí. Aquilo que nós fazemos pode ser rejeitado por Deus quando nós fazemos sem obediência. Sem obediência. Fazermos algo sem obediência é um sinal claro que pode ser aceito pelos homens, mas vai ser rejeitado por Deus. Quando você pensar em fazer algo para Deus, pode ser aceito pelos homens, mas vai ser rejeitado por Deus. Sabe por quê? Quando Saul e o povo viu os bois, as ovelhas, os melhores daquela terra, o ouro, a prata, todos os bens daquele povo, e decidiu pegar o despojo, que era a recompensa, e levar para consagrar o Senhor, aos olhos deles aquilo tinha valor, mas aos olhos de Deus, valor nenhum, porque eles quebraram o princípio principal, a obediência. Sabe, irmãos, Deus não vê como o homem vê. O homem vê algo aparente, visível, mas Deus vê o coração, o interior, e é isso que é importante para Deus. Por isso, quando você estiver diante da voz do Senhor, a pergunta é: como posso obedecer? Porque obedecer é levar Deus a sério, é entender que Ele é Deus e você não é. Segundo, resultado da desobediência: você está fora. Sabe o que é isso? Deus disse em todos os tons a Saul: você está fora, eu não conto mais com você. A desobediência de Saul o colocou para fora dos planos que Deus tinha para a vida dele. Deus não pode usar nem contar com desobedientes. Em outras palavras, o que Samuel proferiu a Saul era: Saul, você está fora dos planos que Deus tinha para o povo dele, em ter um rei. Ele continua querendo um rei para o seu povo, mas não será mais você. A desobediência colocou ele para fora dos planos que Deus tinha para a vida dele. E qual foi a reação de Saul? Versículo 27 e 28. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou a borda das suas vestes, e esta se rasgou. Então Samuel lhe disse:
Hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu a alguém melhor do que você. Desobedecer a Deus é fazer o pior a Ele. E o Senhor faz questão de dizer que aquela missão foi dada a outra pessoa que era melhor do que ele. Você já parou para pensar em ouvir de Deus Ele dizer a você, a mim, pela desobediência? Isso me faz, todas as vezes que eu leio esse texto, quando eu estava preparando essa mensagem, isso fazia eu ficar com medo de Deus, sim, porque eu sou desobediente a Deus. Eu tenho os meus níveis de desobediência, e não quer dizer que Deus vai me colocar para fora da salvação, mas Ele pode colocar-me para fora da sua missão nessa terra. Deus escolheu um outro rei, falou: não, a obra continua, mas alguém vai ocupar o seu lugar. Qual é a melhor característica de um cristão? A obediência. Quando Deus rejeitou a Saul e escolheu a Davi, Ele disse essa frase perturbadora: encontrei alguém melhor que você. O que seria alguém melhor do que Saul? O melhor servo de Deus não é aquele mais capaz, o mais poderoso, o mais conhecido, o mais produtivo. É o mais obediente. O melhor servo de Deus é o servo mais obediente. Olha o versículo 22 aí do texto. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura. Neste texto, nessa frase aqui, o Senhor está mostrando que a obediência está num nível acima de qualquer coisa que eu e você podemos fazer para Ele. A obediência, ela está no patamar mais elevado de tudo. Você pode ser um excelente ministro do Evangelho, o mais conhecido, mas se a sua obediência estiver abaixo do seu ministério, para Deus, talvez para o povo, você tem algum valor, mas para Deus, não tem nenhum valor. Não há valor algum para Deus. Ele está mostrando que a obediência é o fator decisivo, determinante, mais excelente na vida de um servo, uma serva e um ministro de Deus. Agora olhe para uma expressão nesse mesmo versículo 22. Ele vai dizer que Deus tem prazer. Olha essa expressão, prazer. Sabe o que quer dizer isso? No que Deus tem prazer? Aí diz: acaso tem o Senhor prazer em holocaustos, em sacrifícios? Não. O prazer do Senhor está em ver você um filho obediente. Nunca um filho da desobediência, mas o filho da obediência. Então, a ordem de Deus sempre foi, antes de qualquer adoração, Ele esperava de mim, de você o quê? Obediência. Antes de qualquer trabalho, culto ou louvor, obediência. Era o que Ele sempre desejou. Sabe qual é o desejo então de Deus para a sua vida? Obediência. Olha um texto de Jeremias 7, por favor. Abra a Bíblia em Jeremias 7, o versículo 21. Deus sempre desejou dos seus filhos a obediência. A obediência, você coloca Ele como o Senhor da sua vida, como alguém que tem o controle, alguém que é soberano. Em Jeremias 7, versículo 21 ao 24, está escrito: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos e sacrifícios, mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvido à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o meu caminho que lhes ordeno, para que tudo lhe vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem me atender, porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás
e não para frente. Sabe o que Deus estava dizendo? O dia em que eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu não pedi nenhum sacrifício para vocês, nada, nada, nada. A única coisa que eu pedi para vocês foi: ouça a minha voz, me obedeça, e vocês desfrutariam das minhas promessas e do melhor dessa terra. Mas sabe o que aconteceu com os pais de vocês? Eles não me ouviram, não me obedeceram, e ao invés da vida deles andarem para frente, andaram para trás. Isso é sério? Deus, em primeiro lugar, para Deus não é o que eu faço para Ele, mas é o que eu sou para Ele. E eu preciso ser um filho obediente. Esse é o desejo de Deus. E qual é o princípio de Deus para a nossa vida? A obediência. Abra um segundo texto, Deuteronômio 28. O desejo de Deus sempre foi que eu obedecesse a Ele, que você obedecesse a Ele, para que pudéssemos desfrutar do que Ele tinha para nós. E qual que é o princípio que deve reger a nossa vida? A obediência. Olha Deuteronômio 28, os 2 primeiros versículos. E segura aberto Deuteronômio 28, por favor. Diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas essas bênçãos. O princípio para desfrutar das bênçãos e promessas de Deus é a obediência. A obediência é o ímã que atrai a bênção de Deus para a nossa vida, porque ela nos liga aos planos e propósitos que Deus tem para nós. Ser obediente é ser alguém muito abençoado. As bênçãos, ela tem um endereço. Ela fica na rua da obediência. Se você quiser encontrar bênçãos, pode procurar. Está lá na obediência. Porém, no meio dessa profecia, dessas promessas que Deus tinha dado ao seu povo, existe o outro lado. E o outro lado está a partir do versículo de número 15. Olha só o que diz: porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês maldição, e alcançarão vocês todas essas maldições. Tanto o versículo 1 e 2 vai proferir as bênçãos, e até o versículo 14, agora do 15 em diante profere as maldições. Deus coloca um se ouvir, se não ouvir, isso é condição. E a obediência é uma condição na nossa vida, é um princípio que Deus dá para você, e você decide se esse princípio vai reger a sua vida ou não. Porém, a obediência envolve 3 is. Primeiro, a obediência, ela é imediata. Você não pode pensar se vai obedecer a Deus ou não. Se Deus falou, ela é bate-pronto. Uma das palavras que mais aparece nos evangelhos de Jesus, principalmente em Marcos, é a palavra imediatamente. Sabe por quê? Está mostrando a ação de Jesus e dos seus discípulos em obediência na direção de Deus. Diz que Jesus imediatamente foi ao Jordão ser batizado, imediatamente foi ao deserto a ser tentado, imediatamente saiu para pregar o evangelho do reino e curar os enfermos, libertar os cativos e proclamar a salvação do Senhor. Sempre você vai ver imediatamente obedecendo a Deus. E também os discípulos, imediatamente eles deixavam redes e trabalhos e começavam a seguir ao Senhor Deus. A obediência precisa ser imediata. Segundo, ela precisa ser interna. É algo que acontece no nosso coração. Obedecer de coração é adoração. Quando você obedece quando você faz qualquer ação por fazer, isso é uma ação. Mas quando você faz uma ação em obediência, isso se torna adoração. Quando fazemos algo sem coração, a Bíblia chama isso de hipocrisia. Mas o valor que damos a uma ação é fazer de todo o coração, interna, obediência interna. Isso se torna adoração.
E terceira, ela precisa ser inteira. Lembra? Uma meia obediência é uma desobediência inteira. Você precisa ouvir a voz de Deus inteiramente. Saul ouviu parcialmente, obedeceu parcialmente, e os resultados foram trágicos na vida de Saul. Irmãos, o Senhor Jesus disse em Lucas 6, capítulo 6, versículo 46, diz assim: por que me chamais de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Olha que Jesus estava querendo dizer. Porque ele falou assim, vocês estão me chamando de Senhor? A pergunta que um servo deve fazer ao seu Senhor é: como posso te obedecer? E vocês nunca fizeram essa pergunta a mim. Vocês estão me chamando de Senhor, mas não me obedecem. Então eu não sou o Senhor da vida de vocês. Jesus estava falando isso, porque a principal característica de um servo é a obediência. E ele vai continuar proferindo em Lucas 6, mas eu atento às mesmas palavras que ele diz em Mateus 7, do versículo 21 em diante. Ele vai dizer do versículo 21 a 23, no Mateus 7. Antes, em Mateus 7, Jesus está pregando o Sermão do Monte, que é conhecido como a constituição do reino de Deus. E Jesus vai dizer em Mateus 7, versículo 21 a 23, ele vai dizer assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Falar sem obediência se tornam palavras vazias e vãs. Você pode chamar Deus de Senhor, Senhor, isso para ele é vazio, porque se tornará sentido e valioso se você obedecer. E depois ele vai dizer assim, e aquele que ouve as minhas palavras e as pratica e as obedece, ele será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que ouve as minhas palavras e não pratica será comparado ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia, e a sua casa veio a ruir, e grande foi a sua ruína. Nesse versículo, sabe o que o Senhor está querendo dizer? Ouvir e não obedecer se torna oco e sem valor. Ouvir sem obedecer, falar sem obedecer, ouvir sem obedecer, não tem valor algum ao Senhor. O principal de todos os mandamentos, segundo o Senhor Jesus em Mateus 22, a partir do versículo 34, ele vai dizer assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e principal mandamento. O segundo é amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então, o maior de todos os mandamentos envolve o amor. Qual é a principal característica do amor? A principal característica do amor é a obediência. Em João 14, 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Não importa se você tem, se você não obedece, você não me ama. Então olha só, a principal característica do amor é a obediência. O primeiro e principal e maior de todos os mandamentos, ele está atrelado também à obediência, porque não existe amor sem obediência. Eu quero concluir e ministrar algo ao coração de vocês. Eu quero deixar um exemplo de obediência. Esse exemplo está em Hebreus 11, 27, que diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão estava indo oferecer Isaque como um sacrifício. Quando ele levou Isaque ao cume do monte, Deus disse a Abraão: tudo ok, tudo certo, eu já recebi o que eu queria. E o que Deus queria receber de Abraão? A obediência dele. Então Deus parou aquilo, porque o que Deus queria como adoração era a obediência de Abraão, e Abraão obedeceu a Deus, e por isso aquilo foi colocado como adoração. Deus se agradou da adoração, da obediência de Abraão. A vida de Abraão foi marcada pela fé e pela obediência. Tanto que o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, vai dizer assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Olha só, Abraão, quando chamado, o que ele fez? Obedeceu. E ele desfrutou das promessas e da herança que Deus tinha para ele. Bom,
Abraão foi um homem próspero, um homem muito rico, tanto que quando teve que separar Abraão e Ló, foi por causa da riqueza de Abraão, e o seu sobrinho Ló que também prosperava por causa de Abraão. Então ele foi um homem que desfrutou das promessas de Deus, de um relacionamento profundo com Deus, que era próspero e muito abençoado. Agora, imagina no decorrer da vida deste homem, que veio depois a ter Isaac como seu filho. E Isaac, vendo seu pai, um homem próspero, um homem rico, um homem abençoado, que desfrutava de um relacionamento com Deus, e via as promessas de Deus se cumprindo na vida de seu pai. Em um momento, eu fico imaginando assim, vamos tentar imaginar, Isaac vai conversar com seu pai e fala assim: pai, me conta o segredo para ser um homem como o senhor é, um homem próspero, abençoado, feliz e que desfruta de um relacionamento profundo com Deus. Me fala, talvez no Isaac, na concepção de um jovem querendo ser formado em um homem, falando: meu pai é um exemplo, ele vai me dar a chave, ele vai me dar o segredo, qual que é o investimento, onde eu devo investir, pai, o que eu devo comprar, o que eu devo fazer? E a resposta que ele ia ouvir do seu pai é: obedeça a Deus. O fator Isaac é: obedeça a Deus. Se você obedecer a Deus, você vai ser um homem próspero. Houve um momento decisivo na vida de Abraão, e esse momento decisivo está registrado em Gênesis 12, quando ele decide obedecer, saindo da sua parentela para uma terra que o Senhor mostraria para ele. E isso veio confirmar em Hebreus 11, que nós acabamos de ler. Houve também um momento decisivo na vida de Isaac, e esse momento decisivo está registrado em Gênesis 26. Abre comigo mais uma vez a Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 26, e vamos ver como Isaac toma as suas decisões no momento mais decisivo da sua vida. Gênesis 26 diz assim, versículo 1 até o 6: sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. A Bíblia diz que na ocasião sobreveio fome à terra. A terra, nessa ocasião, ela estava seca, não havia chuva, não havia plantio, não havia colheita, não havia esperança em nenhum momento. Quando em alguma região da terra havia sequidão, o que os povos faziam? Migravam-se para outra terra. Lembra da história de Ruth, quando eles foram para o outro lugar, porque faltava pão em Belém, e eles migraram para outro lugar, porque ali não tinha chuva, não havia plantio, não havia o que comer. E é a mesma ocasião que está acontecendo aqui nos tempos de Isaac. Tudo está repetindo, porque o texto faz questão de dizer que aconteceu também com Abraão. O texto diz isso aqui, no versículo 1: sobreveio fome à terra, como também houve com Abraão. Mas Abraão tomou uma decisão na direção do Senhor. O que Isaac tomou como decisão? Olha só o que vai dizer que foi a atitude de Isaac. Quando chegou a fome, era necessário migrar, era necessário sair da terra, era necessário procurar algum outro lugar que tinha pão, que tinha sustento e que tinha provisão. E eles procuraram o Egito. Parece que nesses momentos sempre surgirá um Egito na nossa vida, quando nós passamos dificuldades, problemas e falta. E o Egito tem um símbolo e um significado: o mundo. Quando nós estamos talvez numa situação difícil, parece que o mundo abre as suas portas e oferece vantagens e oportunidades. Mas quando isso aconteceu, qual foi a ordem de Deus a Isaac? Não desça ao Egito, fique na terra que eu lhe indicar, habite nela você e o seu povo, e eu serei com vocês e abençoarei. A ordem estava clara: não siga o mundo, não siga a ordem natural dessa terra, não pegue o que o mundo vai te oferecer, mas ouça-me, obedeça-me, e você vai desfrutar
do que eu tenho de melhor. E Deus dá uma dica a Isaac: o seu pai me obedeceu, e por ele ter me obedecido, ele comeu do melhor dessa terra, ele recebeu provisão, ele desfrutou do que eu tinha para ele. Porque esse é o princípio para as nossas vidas: obedecer, como Abraão obedeceu. Está no versículo 5. Abraão me obedeceu e desfrutou do que eu prometi. Então Deus está dando um conselho. Você quer um conselho, Isaac? Faça o que seu pai fez. Você quer um conselho, irmão ou irmã? Obedeça a Deus. E a decisão de Isaac está no versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Isaac não desceu ao Egito. Isaac não foi buscar a provisão no Egito. Isaac ficou onde Deus pediu para ele ficar. Isaac obedeceu. E qual foi o resultado da obediência de Isaac? Olha o versículo 12. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recebeu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Isaac obedecia a Deus, e Deus o abençoava. Esse é o fator decisivo na vida de um servo de Deus. Obedeça a Deus, e Deus te abençoará. Deus cuidará de te abençoar. Na vida de um cristão abençoado, não é que ele é sortudo. Se alguém um dia ver você desfrutar das promessas e das bênçãos de Deus sobre a sua vida, do cuidado de Deus, e isso não é só material, é físico, é em saúde, é familiar, e dizer: poxa, como você é sortudo? Você responde: não sou sortudo, sou obediente a Deus. Sorte não dá nada a ninguém, obediência a Deus dá. Então se alguém dizer: oh, você é sortudo, eu não sou sortudo, não, eu sou obediente ao meu Deus, e esse é o fator decisivo na minha vida. Eu encerro com o maior exemplo de obediência. Quem foi o maior exemplo de obediência? Jesus Cristo. Em Romanos 5,19 diz assim: porque pela desobediência de um só homem todos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um só todos foram feitos justos. E ainda diz mais, que a obediência de Jesus transformou a história do mundo, transformou a minha história, transformou a sua história, porque por causa da obediência de Jesus nós fomos salvos e colocados de novo dentro do plano que Deus tinha para a nossa vida. Em Filipenses 2,8 diz assim: que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A nossa desobediência, lá desde Adão, nos colocou para fora dos planos eternos de Deus. Nós éramos pecadores, distantes do que Deus tinha para nós, mas a obediência de Jesus nos colocou para dentro. Nós somos abençoados com o perdão, com a salvação, com a redenção, com a transformação e com bênçãos que Ele conquistou para nós. Ele decidiu obedecer a Deus e mudou a história do mundo. Decida obedecer a Deus, e você pode mudar a história da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, dos seus negócios e daquilo que envolve a sua vida. Jesus obedeceu, e a obediência dele foi imputada na nossa vida e mudou a história. A sua obediência também pode mudar a história daquilo que te envolve. A obediência quebra qualquer tipo de maldição e nos coloca numa posição de bênção. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim: mas você não conhece o meu passado, a minha avó, isso e aquilo. Você já leu a genealogia de Jesus? Era a pior de todas, mas quando chegou nele, ele obedeceu, e a obediência dele quebrou toda e qualquer tipo de maldição, e fez dele desfrutar de bênçãos sobre a vida dele. Não importa o passado, não importa qualquer história trágica e contrária, se você decidir obedecer a Deus, colocar Jesus no centro da sua história, Ele muda de maldição em bênção, porque o resultado de obediência são bênçãos. E por fim, se você deseja ser um filho que agrada a Deus, que dá prazer em Deus, obedeça. Este é o meu filho amado, em quem
tenho prazer. Deus tinha prazer em Jesus porque ele era o melhor do melhor do melhor do mundo? Não. Porque o rei de todos se fez um servo. Porque aquele que era um leão se fez um cordeiro. Ele foi obediente. E aquilo enchia o coração do Pai de prazer. Se você quiser ser um filho que agrada ao Pai, a Deus, obedeça. A pergunta que eu quero que você leve para sua casa é: como posso te obedecer, Deus? Diante da voz de Deus, como eu posso te obedecer? Fazendo isso, você vai desfrutar do cuidado e das promessas que Deus tem para a sua vida. E toda e qualquer afronta e maldição se converterá em bênção. E toda e qualquer ação da sua vida se tornará em adoração. Você é um filho obediente, servo bom e fiel. Entra, o teu lugar é para dentro, não é para fora. Se coloque em pé. Amém?